Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do AnarcoSynth. E hoje a gente não vai falar, não vai mostrar nenhum equipamento, não vai fazer nenhum unboxing, mas eu quero conversar com vocês sobre um conceito muito importante dentro aqui da música eletrônica que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar aqui no canal e que a gente vai falar bastante. E pela pergunta que a gente fez na chamada do vídeo, já deu para entender que a gente vai falar de um assunto bem específico, que são os sequenciadores, né? E eu faço duas perguntas: para que serve um sequenciador e quais são as qualidades de um bom sequenciador? Bom, eu vou falar disso e eu vou dar exemplos de alguns sequenciadores disponíveis no mercado e que nós vamos ver aqui no canal alguns. Uma boa parte do que eu vou falar aqui, nós vamos ver aqui no canal, pelo menos um da série, né? Porque não tem como eu trazer todos da série pra gente, mas vamos ver sobre eles, vamos trabalhar, tocar neles e ver como é que é. A gente já viu um em Keystep 37, a gente já conhece o Keystep, tá? Mas eu quero aprofundar um pouquinho no conceito do sequenciador. Por quê? Porque tem um pequeno detalhe. Quando a gente está fazendo música eletrônica, aliás, quando a gente quer entrar e fazer qualquer tipo de música, o primeiro desafio é tocar um instrumento musical. Porque tocar um instrumento musical demanda muito tempo, muita disciplina. E é aquele negócio. Se você decidir, não é igual fazer uma pizza. Você faz a massa, que é um negócio simples, você põe os ingredientes e tá pronto, né? Vai ficar a melhor massa de todos os tempos? Não, mas vai ficar comestível. Mas você faz isso em uma tarde. Agora, se você pegar um instrumento musical pela primeira vez na sua vida, em uma tarde, não vai sair nada. Isso é um pouco frustrante. E isso é uma coisa que separa as pessoas da produção musical e da forma de exercer sua criatividade, porque, de fato, aprender um instrumento musical necessita de tempo, necessita de estudo, necessita de disciplina e não sai no automático, tá? Mas, às vezes, você tem alguma noção de música, mas você não toca nenhum instrumento, tá? Você ouve muita música, você consome muito conteúdo sobre música hoje na internet, e o que mais a gente tem é conteúdo sobre todos os assuntos, tá? E aí você entende um pouquinho, né? Porque você já ouviu muito, então você sabe o que é bom e o que é ruim, mas você não sabe tocar, você não tem uma bateria, você não tem uma guitarra, você não tem um piano, você não tem um violão, ou você não tem acesso a esses instrumentos e nem sabe tocar ainda, mas você quer brincar, você quer tocar, você quer fazer alguma coisa. Então, eu entendo que o sequenciador, ele, num primeiro momento, e aí pra mim ele vai ter, na minha vida musical, digo assim, ele vai ter dois momentos. Ele vai ter primeiro um momento em que ele me auxilia quando eu ainda estou aprendendo a tocar, principalmente o piano, e depois ele me auxilia quando ele faz uma função de uma terceira mão. Uma quarta mão, uma quinta mão, uma sexta mão, quantas mãos eu quiser, tá? Porque o que o sequenciador vai fazer é tocar por você, seguindo a sua instrução, né? Então você pode, enquanto está tocando um instrumento, estar tocando vários outros instrumentos usando o sequenciador, entende? Então, o sequenciador ele tem esses dois momentos. Primeiro, ele toca para você numa velocidade, num tempo e numa sequência que talvez você ainda não tenha destreza nas mãos para fazer, mas que você está aprendendo, mas você já vai conseguir fazer alguma coisa que vai te dar estímulo para ir para frente, porque imagina, você senta para fazer um negócio e não sai nada, é desestimulante. Eu te entendo, eu sei como é que é. Eu tô aqui quebrando a cabeça para aprender a mexer no equipamento que eu comprei para trazer aqui pro canal, vai sair nos próximos dias aí, nos próximos meses, o vídeo dele, só que eu tô quebrando muito a cabeça para mexer nele, porque ele tem um fluxo de trabalho completamente diferente das outras coisas que eu tô acostumado a mexer. Não é nem que eu não sei trabalhar num beatbox, que eu não sei trabalhar num sampler, mas ele tem um fluxo de trabalho diferente das outras coisas que eu uso, só que ele é muito bom para eu não aprender, então eu tô quebrando a cabeça. Tô me estressando? Tô me estressando. Vai sair uma hora? Vai sair uma hora, mas até sair, eu já entendi que tem o período da frustração. E o período da frustração, nessa coisa de aprendizagem musical, de você construir o seu timbre, de você construir o seu estilo, a frustração faz parte. Você não tira isso da mente. Porque aprender um instrumento musical é mais ou menos, né, aprender qualquer coisa é mais ou menos como ir na escola. Você vai tirar notas baixas, você vai tirar notas ruins, mas o bom de aprender música aí quando você está sentado em casa é que, primeiro, você tem a sua organização de horários para fazer parte e você faz o quanto você quiser e puder. Principalmente se for no meu caso é um hobby. Eu faço para me divertir, para
pra curtição, às vezes eu fico aqui de curtição. Eu não toco nenhuma música. Eu só fico fazendo acordes no instrumento, testando os timbres do instrumento. Eu fico 1 hora fazendo isso, amarradão. Eu não tô tocando nenhuma música, eu não tô tocando pra ninguém, eu não tô fazendo nenhuma composição. Não, eu tô sentindo, sei lá, eu botei um Junopad ali no DeepMind 6 e tô sentindo, caraca, que delícia esse som. Pra mim é legal. Pode ser que pra você também seja sentir essa coisa, né? Mas, voltando ao assunto sem viajar muito, e pra que serve o sequenciador? Pra mim, ele tem esses 2 momentos, né? Primeiro ele vai me ensinar, vai me ajudar a aprender a tocar um instrumento de teclas ou um sintetizador, né? Seja ele físico ou seja ele virtual, porque você pode colocar um sequenciador físico para controlar uma VST, sem problema nenhum. Já fiz isso 1000 vezes. Mas o primeiro sequenciador que você vai usar é o computador. O computador tem lá, se você abrir qualquer DAW, você vai ter um sequenciador à sua disposição, né? Para você, só você escolhe lá o número de compassos que você quer, você vai botar lá o trecho de loop e pronto, você tem um sequenciador de quantos passos você quiser, ultra poderoso, enfim. Mas pela interface do computador. Você vai estar sentado, vai estar fazendo música sentado, mexendo, clicando no mouse. Que às vezes tem uma galera que não curte. Eu até vou falar sobre isso um pouquinho nos próximos 2 vídeos, ou em alguns vídeos pra frente. Eu devo falar sobre essa coisa do Dawless, né? Que é fazer música sem a interface do computador, na hora da criação da música, tá? Não é que você não vai usar o computador nunca mais na sua vida, é só na hora da criação da música você não tem um computador como mediador da sua criação. Então, existe esse movimento, existe essa ideia do Dawless, que a gente vai conversar sobre ela. Eu particularmente gosto da ideia, por quê? Porque eu já trabalho, vivo e funciono olhando para uma tela o tempo todo, e às vezes me afastar de telas, me afastar do celular, me afastar do iPad, me afastar do computador, é uma coisa que cai bem positivo para mim na hora de me desligar, na hora de construir aquele momento de lá, só de diversão, sabe? É só eu e a máquina. Eu não tenho uma notificação, não tenho um blim-blim, blom-blom, não chegou um e-mail. Está lá. O tempo que eu estiver mexendo no equipamento, ele vai ser o meu tempo. E eu não vou estar olhando para outras coisas. Não é mandatório, não é essa coisa de você mexer ou não mexer no computador. Não tem nada a ver de qualidade, né? Não tem nada a ver de qualidade, quantidade, enfim. É só um gosto pessoal, sabe? Quando você gosta de caminhar, né? Mas você gosta de caminhar onde? Num lugar que tem muita gente ou num lugar que tem pouca gente? Você gosta de caminhar como? Que horas da manhã? É isso, né? Se você cria um hábito de fazer alguma coisa, de tocar, de criar, você vai construir esse hábito dentro de um conjunto de parâmetros que servem e funcionam para você, tá? E que não funcionam para todo mundo, né? E essa liberdade é muito legal dentro da música, dentro da criação da música eletrônica, enfim. E eu queria falar para você desse papo, né? Para que serve o sequenciador e quais são as boas qualidades do sequenciador. Antes de eu falar do que eu acho que são as boas qualidades de um sequenciador, eu queria falar para vocês, eu vou mostrar aqui na tela imagens dos sequenciadores, tá? Dos equipamentos que eu vou citar antes de qualquer coisa, para você ver ele. Eu não tenho todos e eu também não vou trazer todos pro vídeo, porque eles estão no setup, eu não vou desmontar tudo agora para fazer, porque eu vou mostrar 10 equipamentos, eu vou ter que desmontar 10 equipamentos, eu vou montar de novo 10 equipamentos. Eu acho que, como eu não vou tocar eles, só pra mostrar, serve uma imagem, serve um footage que eu pego de algum outro canal aí que fez, um vídeo que mostrou, ou dos próprios canais oficiais, eu pego um footage e coloco pra vocês verem. Mas, primeiro que eu quero que você entenda é que as marcas que criam esses equipamentos, todas elas têm um fluxo de trabalho característico da marca. E pode ser que você se adeque mais ao fluxo de trabalho de uma marca do que de outra marca. E as pessoas se dividem muito nesse fluxo de trabalho. Tem gente que adora o fluxo de trabalho da Electron, tem gente que adora o fluxo de trabalho da Arturia, tem gente que adora o fluxo de trabalho da Korg, da Novation, da Roland, né? Que são as marcas que produzem esses equipamentos. E eu acho que não tem nenhum problema você se adequar a uma marca, mas também não tem nenhum problema você aprender mais de um fluxo de trabalho. Eu, por exemplo, uso diferentes fluxos de trabalho dentro aqui do setup, às vezes até ao mesmo tempo, o que é um pouco mais difícil, porque quando um produto funciona de uma forma e outro produto funciona de outra forma, você tem que meio que mudar a sua cabeça, né? A tua cabeça você tá lá mecanizado no processo de fazer a música, tipo, tocando, e quando você vai pro instrumento do lado, ele funciona um pouquinho diferente, e você já tem que
tipo, carregar, sabe? Tem que carregar o novo módulo. Carregue o módulo Arturia para você mexer no Keystep. Carregue o módulo Korg para você mexer no WaveState, no Monolog. Carregue o módulo Electron para você mexer no Digitact, no módulo. Então, quando você usa vários equipamentos de várias marcas, você vai ter que aprender o fluxo de trabalho de cada uma delas. Tá? E eu não vou falar profundamente de como o fluxo de trabalho de cada uma dessas marcas. Pode ser que fique num vídeo aqui para frente, mais para frente, quando a gente for avançando aqui. Mas hoje eu quero só mostrar para vocês, falar para vocês de quais são as marcas, quais são os equipamentos e no final eu vou falar o que eu acho que tem que ter um bom sequenciador. Tá? Então, a primeira marca que eu vou falar é a Arturia. E a Arturia ela tem um conjunto bom de sequenciadores físicos, tá? Que eles servem tanto para você conectar em equipamentos físicos, como beatboxes, como grooveboxes, drum machines, sintetizadores, como você pode conectar no computador. E a Arturia, em específico, tem todo um como é que eu vou falar para você? Tem todo um cuidado de fazer com que os seus equipamentos também sejam compatíveis com equipamentos modulares, com sintetizadores modulares, com baterias modulares, que é uma coisa que eu não vejo tanto no Brasil, até porque é caro. Né? Para você montar um Eurorack, né, que é um sintetizador modular, é bem caro, é bem mais caro do que você comprar um Groovebox, por exemplo, tá? E fora isso, a curva de aprendizagem, na minha visão, tá? Na minha visão, isso não quer dizer que eu esteja com a razão. Na minha visão, para equipamentos modulares, ela é maior do que para equipamentos não modulares. E isso aí pode ficar a seu critério. E isso pode ficar, inclusive pode ser seu gosto. O que você quer é um desafio. Você quer um negócio mais, que você vai se adentrar mais, que você vai... Eu não entrei no modular ainda, tá? Talvez eu entre no futuro. Mas eu devo começar com semi-modular. Tô de olho no Moog Mavis para ver como é que funciona, tá? Mas bom, voltando a falar da Arturia, ela tem dois modelos de sequenciadores, duas linhas de sequenciadores que são interessantes, que é a linha Keystep e a linha Beatstep. A linha Keystep, ela é baseada em teclado tipo piano, são mini keys, são teclas menores, tá? São Velocity Sensitive, enfim, tem todos aqueles paranauês de sempre. E a linha Beatstep, ela funciona com pads para você fazer os beats. Então, a ideia, inclusive, da Arturia é combinar essas duas linhas para você utilizá-las em conjunto. Cada um desses equipamentos tem um sequenciador, tá? E todos eles, por exemplo, o Arturia Keystep, você pode usar o Arturia Keystep, que é baseado em teclas, você pode usar ele numa drum machine. Você vai mapear as baterias no teclado, né? E o Beatstep, por sua vez, você pode mapear as notas de um teclado nos pads do beat que você quiser, tá? Então, os dois vão funcionar para tocar qualquer tipo de instrumento. Obviamente, um vai ser mais adequado que o outro para produzir. Primeiro, começando pelo Keystep, o sequenciador do Keystep, para mim, ele é um sequenciador que vai cair numa categoria de mais simples, mas pelo preço ele é muito barato. E ele também é um controlador MIDI. Então vale muito a pena dar uma olhada no Keystep, justamente por conta disso, porque ele tem um preço muito, muito interessante, né? E muito embora ele seja mais simples no que tange ser um sequenciador, eu acho que vale a pena como entrada, até pelo fato dele ser um controlador MIDI, tá? E é um produto de qualidade, não é um produto Xing Ling, tá? Tem muita marca Xing Ling aí que você vai pegar para controlador e que não vai ser necessariamente isso. E tem o Keystep Pro. O Keystep Pro, né, o Keystep 37, a gente falou do Keystep normal, né, o primeiro. Depois tem o Keystep 37, que é aquele que eu usei aqui com a Adobe, que ele já tem uma indicação dos passos, ele já tem mais umas características, ele já tem mais uns detalhes, que eu mostrei para vocês aqui e vocês já viram. É só ver o vídeo anterior. Eu não sei se eu sei botar card, se eu souber botar card no YouTube, nesse momento vai estar em algum lugar aqui em cima, mas se eu não souber, você já está ciente que é só ir lá no canal, né? Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve no canal e não esquece de deixar um comentário nos vídeos que você assistir e a curtida ou descurtida, de acordo com o que você achar mais legal para você, tá? Mas o Keystep 37 já tem esse passo e o Keystep Pro, eu vou te falar que eu tenho muita vontade de pegar tanto o Keystep Pro como o Beatstep Pro, porque para mim são máquinas incríveis, tá? O Beatstep Pro, enfim, o Keystep Pro eu vou mostrar para vocês aqui na tela, você vai estar vendo agora. Ele além de ser um sequenciador, ele não é só um sequenciador, ele é um sequenciador de 4 trilhas. O que isso quer dizer? Que você pode sequenciar independentemente 4 instrumentos diferentes.
sendo que uma dessas trilhas ela é dedicada a baterias. Então você só pode sequenciar a bateria ali na última trilha e as primeiras 3 você sequencia qualquer instrumento, inclusive um instrumento virtual. Você pode colocar 2 sintetizadores, sei lá, 2 Volcas, ou um Volca, um Mini-Log e um VST lá, um Stage 37 que você colocou no teu computador lá ligado. E a quarta vai estar junto com um Drum Brute Impact, que é um baita de um drum machine, né? Drum machine é analógico, ainda por cima. Então, assim, você tem essa capacidade, você tem todo esse controle, você tem uma infinidade de knobs ali que você pode referenciar os knobs com código CC ali via MIDI para alterar as características. Por exemplo, quer botar um determinado botão de filtro, de ressonância num knob ali, tá lá o knob de presente para você fazer. É muito interessante. Tem muitos I/Os interessantes, né, como a gente pode ver aí nas imagens. E é um sequenciador muito poderoso. E, por causa disso, ele é um pouco mais caro. Só que perto dos sequenciadores caros, ele é um sequenciador barato, tá? Porque se você for ver o que ele faz, perto do que ele entrega em comparação aos outros, né, ele até que tem um preço mais razoável do que o preço de outros aparelhos que a gente vai falar aqui, tá? Mas a Arturia tem um jeito de funcionar. Eu particularmente, acho que o sequenciamento deles é um pouco mais simples, porque eu tenho uma capacidade menor de controle. Mas porque esses caras são controladores MIDI, tá? Tanto o Keystep como o Beatstep. Então, eles vão depender sempre de um outro instrumento musical para funcionar. Então, quando você está sequenciando um outro instrumento musical, certas características como, sei lá, envelope, né, ataque, decay, sustain, release, isso vai depender de quais são as configurações do equipamento que você está sequenciando. Então, pode ser que essa falta o fato de o Arturia Keystep não ser um instrumento musical, mas um controlador de instrumento musical, por mais que você consiga mapear nele essas mudanças, é mais uma linha aí da curva de aprendizagem que você vai ter. Você vai ter que ir no equipamento, ver qual é o código CC daquele determinado parâmetro, ligar o seu Arturia Keystep no computador, e aí para aquela tocada de música, você vai colocar os controles CC ali, e aí nessa vez ele vai controlar o equipamento, enfim. É todo um caminho que você vai ter que perseguir a mais para poder chegar nesse objetivo, tá? Então, eu não comprei, eu poderia ter comprado um Keystep Pro, mas eu comprei o Keystep 37 porque justamente eu preferia pegar equipamentos que tivessem os controles, que fossem sequenciadores, mas tivessem os controles neles mesmos, que eu não precisasse de muita configuração, justamente por causa dessa coisa que eu te falei da minha pegada de cortar caminhos, né? De tipo assim, encurtar os caminhos entre eu e a música. Não que, de jeito nenhum, os equipamentos da Arturia sejam mais difíceis, mas esses em específico não são instrumentos musicais, então eles vão ter uma barreira aí, uma barreira de interface que você vai ter que passar por cima em algum momento para poder fazer a função delas, né? O Arturia Beatstep, ele tem muitos knobs, ele tem vários pads, ele é para bateria, ele é a função do Keystep para bateria, e colocou ele, bicho, em qualquer equipamento. Você pode colocar ele, inclusive, em mais de uma drum machine. Tem controle de canal MIDI, tanto ele como os Keysteps. Você pode ter acesso aos 16 canais MIDI disponíveis pela conexão MIDI padrão lá, cabo DIN ou cabo TRS, só aquele mini, né? Sem problema nenhum, sem estresse, sem dor de cabeça. E o Beatstep Pro, que esse eu fico muito tentado a pegar o Beatstep Pro quando e se eu já completei o setup que eu queria. Né? Então agora eu estou de olho grande. Estou de olho grande, por exemplo, no Drum Brute Impact que eu acabei de falar. E eu gostaria de sequenciá-lo externamente. Eu utilizaria para isso um Beatstep Pro. Por quê? Porque ele é mais barato do que o Keystep Pro e ele é um sequenciador de 3 trilhas. Você pode fazer 2 trilhas melódicas e uma trilha de bateria. E ele tem muito do DNA do Keystep Pro. Né? O Beatstep Pro é um equipamento assim que profissionalmente a galera usa ele demais. Vai ver os melhores caras, você não vai ver ninguém falando mal do Beatstep Pro. Mas tanto o Keystep Pro como o Beatstep Pro, você vai ter problema para encontrar no Brasil. A Arturia não é uma empresa que está no Brasil, mas você encontra os equipamentos dela aqui em preços interessantes, tá? Eu não me lembro de ter visto a Arturia do Brasil, mas eu já comprei vários equipamentos da Arturia aqui. Mas os equipamentos de entrada, os mais da ponta, é mais difícil de achar. Eu não vi, por exemplo, eu vejo, sei lá,
de vez em quando tá vendendo um BeatStep Pro no Mercado Livre. De vez em quando. As lojas, de vez em quando, botam um Keystep Pro. São equipamentos mais difíceis de você encontrar. Então, se te for interessante, eu acho que o BeatStep Pro é um ótimo investimento se você tá sério nessa de começar a fazer som digital, som eletrônico. É um ótimo investimento. Se você tá aí com uma grana e não é barato também, tá? Eu tô falando aqui final de 2022, deve ser uns 3 mil, 4 mil reais. E, ai cara, deixa eu te falar, nada em audiovisual é barato, nada. Um cabo é 100 reais. Então, esquece isso. Né? Se você for querer entrar nessa brincadeira, você vai ter que gastar dinheiro porque é caro. Mas tem uma contrapartida muito importante. Essas coisas são caras e possuem um alto valor de revenda. Você comprou um bicho por 4 mil, você ficou um ano com ele, você vende ele ano que vem por 3.500, tá? Se o dólar não ficar muito louco, né? Porque os preços são em dólar, né? Se tu comprou com dólar alto e for vender com dólar baixo, você se ferrou, infelizmente, né? Mas eles são produtos que retêm valor, porque, primeiro, eles são extremamente duráveis, eles... Se você não ficar levando para baixo para cima, você botou um estúdiozinho em casa, bonitinho, você e ele, vai funcionar numa boa e o máximo que ele vai juntar é poeira, e aí você vai vender depois quando você quiser fazer um upgrade ou não te interessar mais. E te falar, eu vendi um trozilhão de equipamentos que eu comprei e não curti. Inclusive você vai ver vídeos aqui de equipamentos que eu fiz a apresentação e vendi, né? Eu vou falar de bicho aqui que eu já vendi, o próprio Keystep que você viu no primeiro vídeo, o Keystep normal, eu vendi. O M61 que você vai ver, eu falando aqui, já vendi. O Korg SQ64, tá à venda. Pelo menos até agora, até o momento tá à venda. Então, eu comprei, usei, não era o que eu queria, eu vendi. Eles retêm o valor de revenda. Então, é caro, mas não é como se você estivesse jogando dinheiro fora. Né? E eu vou dar um exemplo, que talvez não seja o melhor exemplo. Por exemplo, você comprar um PlayStation 5 agora. Tá? Aí você tá tocando seu PlayStation, você tá jogando seu PlayStation 5, sai o PlayStation 6. Quando sair o seu PlayStation 6, no momento em que sair o seu PlayStation 6, você ainda consegue vender o seu PlayStation 5 a um preço razoável. Mas, tipo, 3 anos depois do lançamento, você já vai vender ele por merreca. Você não vai conseguir pegar o valor retido dele. Então, com a mesma facilidade. Né? Um videogame, por exemplo. Certos equipamentos, eles retêm muito valor. Principalmente equipamentos de audiovisual, como instrumentos musicais, equipamentos fotográficos, equipamentos de filmagem, lente, câmera, luz. Isso retém muito valor. Então, muito embora seja caro, retém o valor quando você for revender. Então, tenha isso em mente. Eu indicaria para alguém que está começando e quer levar a sério, olhar para um BeatStep Pro, que é uma máquina incrível. Tá? Isso tudo dentro da Arturia. E aí eu quero mudar para falar da Korg, 2 sequenciadores da Korg. Vale lembrar que todos os teclados da Korg, hoje em dia, e os sintetizadores da Korg, têm um sintetizador de 16 passos. Tá? Limitado, muito embora ele faça gravação, ele tem motion sequence, né, que é você gravar na sua sequência as variações dos parâmetros, né, como filtros e por aí vai, mas são sequenciadores de 16 passos apenas, né, você tem pouco a trabalhar com eles. Já os sequenciadores, eu não estou falando dos instrumentos, e os que estão aí à venda no mercado são o SQ1 e o SQ64, tá? Eu tenho o SQ64, eu estou com ele à venda. Vou dizer porque eu estou com ele à venda e eu estou pretendendo comprar um SQ1 em algum momento no futuro. Mas eu estou pretendendo, é uma coisa que eu quero fazer. Né? Nem que seja para comprar, usar, fazer um vídeo para o canal e vender depois. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas eu pretendo reter ele e ficar com ele. Não pretendo vender não, até porque ele é mais barato que os demais. Tá? Ele é um sequenciador que tem umas funções legais e ele é baratinho. O SQ1, ele é um sequenciador de 16 passos ou 2 sequenciadores de 8 passos. Tá? E ele foi feito com o modular em mente. Então, você consegue sequenciar duas coisas de 8 passos ao mesmo tempo. Né? E principalmente, se você for fazer arpégio, ou você for fazer até um baixo, 8 passos é o suficiente para você colocar na sua linha de repetição. Tá? Não é muita coisa, não é uma limitação tão grande. E ele é muito pequenininho, você alimenta ele com bateria, ele tem uma porção de I/Os, como você está vendo aí na tela, estou mostrando para vocês. E ele tem vários modos interessantes de funcionamento, né, dessas duas linhas. Né, e tem algumas configurações que você pode colocar nele. Esse é o SQ1. Eu não tenho ele na mão para poder te falar profundamente, mas ele é um sequenciador interessante. Muita gente usa ele, tá, principalmente em setups modulares. Eu quero dedicar ele para um equipamento em específico. Eu gostaria de dedicar ele para o meu NTS-1, tá? Porque eu acho muito gostoso fazer arpégio com ele, fazer certas coisas com NTS-1, e eu acho que vai ficar legal o Korg SQ1 com ele.
E o SQ64, ele é um sequenciador de 4 trilhas, tá? Por que que ele parece um Keystep Pro, só que ele não tem um teclado típico de teclados, né, com aquelas teclas brancas e pretas, enfim, como você está acostumado a ver em teclados, mas você consegue colocar os pads dele em modos cromáticos, estou mostrando para vocês aí na imagem. Por que que ele chama SQ64? Porque ele vai até 64 steps, né, você consegue colocar 64 passos nele, e ele é super configurável, tem 3 trilhas melódicas e uma trilha de bateria. Eu achei ele difícil de configurar. Eu demorei um pouco a aprender nele, mas depois você aprende, fica tranquilo, sem problema nenhum. Ele é muito customizável, as coisas que você pode fazer com ele. Eu tenho um vídeo em que eu explico ele aqui no canal, então eu não vou me aprofundar em falar dele aqui, porque vai ter um vídeo aqui no canal falando especificamente dele com outros equipamentos. Eu consigo sequenciar um sistema inteiro com ele, e eu, se não me engano, fiz uma jam com ele e 4 outros instrumentos. Então, fica tranquilo que você vai ver um SQ64 funcionando com todas as suas virtudes aqui no canal, mas ele é um sequenciador externo, novamente, ele não tem... ele não é um instrumento, então por ele não ser um instrumento, ele não produz sons próprios, mas ele se conecta a outros instrumentos. E, com um detalhe, você tem essa barreira da interface. A mesma barreira da interface que eu falei que existe quando você vai olhar para os equipamentos da Arturia, que são apenas controladores MIDI e sequenciadores, você vai ter aqui tanto no Korg SQ1, menos no Korg SQ1, porque como ele é simples, não tem muito o que aprender. Tem, mas assim, não tanto quanto o que você tem a aprender no SQ64, que é bem completo, tem muitas coisas, a gente vai ver no vídeo daqui pra frente, porque não é a dessa brincadeira de hoje. E por que eu estou vendendo o SQ64? Porque um dos elementos da lista que está depois dele fez ele ficar, para mim, inútil, porque ele faz mais do que o SQ64 faz. Então, não fazia sentido que eu já vou falar, o Electron Digitact. Eu peguei um Digitact, ele tem 8 trilhas MIDI. O SQ64 tem 4 trilhas MIDI. O Digitact tem 64 passos. Então, e eu gosto, e vou ser sincero, eu gosto mais, preferência pessoal minha, preferência pessoal minha, do fluxo de trabalho da Electron. Né? De todas as marcas, para mim, o fluxo de trabalho que mais casou comigo foi o da Electron. Para mim é muito, muito simples. Só que os produtos são mais caros. Né? Tem esse problema. Tá? Mas porque também não tem nacional, não tem representação nacional. A empresa não está aqui. A Korg, você consegue comprar esses equipamentos com preços muito interessantes porque existe uma Korg do Brasil. O fato de existir uma empresa, não é nem uma Korg, o fato de existir uma empresa aqui no país torna mais fácil o seu acesso a esses equipamentos. Todos os meus equipamentos da Korg, eu comprei na Korg do Brasil. Entende? Então veio com manual em português, vem com assistência técnica oficial, enfim, são vantagens importantes de você olhar. Outra marca que a gente vai falar agora, que é a Roland, tá? A Roland, ela tem uma Roland do Brasil, e você consegue comprar os equipamentos na Roland do Brasil. Muito embora agora a gente esteja com um problema de acesso de certos equipamentos por conta da escassez de microchip, aí por conta da pandemia, que ainda está pegando, né? Você vai ter mais dificuldade de achar os equipamentos que eu vou falar aqui para vocês, que é o MC101 e o MC707, que eles são grooveboxes, só que dentro deles tem sequenciadores, tá? São sequenciadores vão mais de 64 passos, tá? Se não me engano, o MC101 vai até 128 passos e o 707 vai mais, tá? E qual a diferença do 101 para o 707? A engine, o motor, como a groovebox, é um instrumento musical por si só. Eu inclusive vendi ontem o meu MC101. Tá? O MC101 tem 4 trilhas, o MC707 tem 8 ou 7 trilhas. Se não me engano, são 8 trilhas, tá? Muito embora ele se chame 707. Mas tem que... Deixa eu ver aqui na imagem, a gente corrige, aí eu boto um texto me zoando e falando o número, tá? Mas os dois têm um sequenciador embutido, bem completo, bem cheio de features. Eu fiz o vídeo do MC101 aqui no canal, vai sair nas próximas semanas. Eu falo dos features que tem no sequenciador dele, e as mesmas coisas que tem no MC101 você vai encontrar no 707, só que o 707 é maior, tem mais instrumentos e mais trilhas. Essa é a grande diferença. Qual foi o meu problema pessoal com o MC101? Muita coisa precisava ficar buscando dentro do menu. Não é que ter uma telinha com o menu seja um problema, até porque os equipamentos da Electron, que são os que eu mais gosto, tem uma tela, mas eu precisava ficar entrando na tela para mudar coisas, né? Nos equipamentos da Electron, por exemplo, a tela ela só me mostra o que eu já estou mudando, é um mostrador. Então, para mim, é melhor, porque o botão está ali, o botão tem a função, o botão faz o que quer e é isso. Brasil, né? Não tem escapatória. Mas são bons produtos, principalmente se você quer um
kit faz tudo numa só. Se você, por exemplo, eu falei que se você for um iniciante e quiser pegar pesado no início, você pega lá um Beatstep Pro. O Beatstep Pro, ele não é um instrumento musical. Então, o Beatstep Pro, você vai trabalhar ele em conjunto com outras coisas. O legal é que você pode ligar ele no computador, sequenciar por ele e usando a sua DAW. Né? Ou comprar alguns Volcas, um NTS-1, alguns sintetizadores mais baratinhos, colocar ele para funcionar junto com o seu Beatstep Pro, mas você vai precisar dele e de outras coisas para fazer os sons. O Beatstep Pro não é um instrumento musical. O MC101 e o MC707 são instrumentos musicais. O MC707 é um instrumento maior e mais poderoso, e por isso mais caro. Tá? O MC101 só tem 4 trilhas, então ele é um pouquinho mais barato, e ele é pequeno, e ele funciona a pilha. Então você pode levar ele para qualquer canto, você pode brincar com ele a hora que você quiser, você pode aprender a mexer em instrumentos musicais. Nele, ele tem um tecladinho que funciona como se fosse um tecladinho cromático que você dá para tocar, não é touch sensitive, não tem toque sensível. Quando a gente fala touch sensitive, é quando, tipo assim, se você toca de leve, ele faz o som de leve, se você toca pesado, ele faz o som pesado. Né? Ele não tem aftertouch também, tem alguns teclados que tem um negócio chamado aftertouch. Você pressionou o botão e depois força pressionado, ele dá uma informação diferente. Tá? O único equipamento que eu tenho que tem aftertouch é o DeepMind 6 da Behringer. Tá? Inclusive é uma marca que eu não vou citar aqui porque eu não conheço nenhum sequenciador da Behringer. Eu acho que eles não lançaram um sequenciador deles. Eles têm equipamentos com sequenciadores. O próprio RD8, que eu vou mostrar aqui no canal, tem um sequenciador dele. Tá? Só que eu acho que é um sequenciador limitado em termos de sequenciadores. Mas, enfim. E o MC101 é um equipamento que eu indicaria também para um cara que é iniciante, que quer começar a brincar, principalmente se ele quer começar a brincar de dólares. Ou seja, se ele quer brincar, começar num lugar que ele vai gastar pouco dinheiro, e vai ter acesso a 1 trilhão de instrumentos. 1 trilhão de instrumentos. Você tem muito som disponível no MC101. É muita coisa, é muita coisa. Eu ia fazer um vídeo, aliás, eu ia fazer alguma série aqui pro canal, mostrando todos os timbres presentes no MC101. Eu não tinha parado para contar, né? Só de bateria eram mais de 100 baterias, kits de bateria diferentes. Né? Mais de 100. Aí eu cheguei a filmar o vídeo, tá? Aí eu falei assim, pô, vou fazer agora dos timbres de teclado, de instrumentos musicais, de baixo e tal. Cara, são mais de 4.000. Não tem condições. Eu falei assim, eu não tenho condições de fazer esse vídeo. Vai ficar um vídeo de 10 mil horas. Ou eu vou ficar 3 meses só falando do M61, o pessoal vai fugir do canal. E não era essa a intenção, fazer vocês fugirem do canal. Mas, para quem principalmente quiser nessa pegada dólares, M61 é um equipamento legal. Tem um pouco de menu diving. Se você quer menos contato com menus, se você quiser uma coisa mais rápida, eu vou te dar uma outra ideia hoje aqui ainda. Mas o sequenciador dele é bastante potente. É bem legal, tem bastante controle. Veja o vídeo do M61 que vai sair daqui a algumas semanas. Depois a gente vai para a Novation. A Novation, ela vai trazer pra gente 3 equipamentos, né? Na verdade, eu vou falar desses 3 equipamentos. Ela tem mais sequenciadores, tá? Tem o Launchpad, mas eu não vou falar do Launchpad porque eu nunca tive na mão com nenhum deles da linha para poder falar para vocês. Né? Tem outros 2 aqui que eu também nunca tive na mão, mas aqui eu vou falar muito e vou falar para vocês deles. E darem uma olhada, mostrar também que existe, pra vocês saberem que existe, tá? Mas a Novation, ela tem uma linha chamada Circuit, que é uma linha sem tela também, que funciona toda nos botões, e que tinha o Circuit original, que era o Novation Circuit, que tinha 4 trilhas de bateria, 2 trilhas de sintetizador e 2 trilhas de sidechain, que quando a gente for fazer o review quando a gente for fazer a apresentação aqui do Circuit Tracks, que se não me engano é o próximo vídeo da semana que vem, pode ser que eu esteja enganado, mas no calendário, eu fico mudando esse calendário toda hora porque eu tenho toque, mas o Circuit Tracks, ele é o próximo vídeo que a gente vai ver, e aí a gente vai falar mais ou menos o que é o sidechain. Mas o circuit original, né, que é o Novation Circuit, você vai encontrar ele principalmente, aliás, ele é um instrumento musical. Ele é um groovebox. Olha que coisa legal. Ele tem 2 sintetizadores e 4 trilhas de bateria, tá? Então, dá pra você fazer música com ele. Né? Em termos de, se você for pensar, em termos de possibilidades, ele tem as mesmas possibilidades de criação lá do Beatstep Pro, porque ele tem a bateria e dois melódicos. Né? E ele tem um instrumento dele. E o que acontece? Como a Circuit lançou agora o Circuit Tracks e o Circuit Rhythm, que são os substitutos do Circuit original, que eles separaram a linha agora, o pessoal chama de Circuit 2, né? 2A e 2B.
O original usado agora você vai encontrar num preço muito bom e esse é um equipamento muito robusto. Comprar usado é uma boa. Você com o Circuit vai fazer muita música também. Procura o Circuit original. Não dá bobeira. Vai olhar no Mercado Livre, vai olhar no ALX, que o Circuit original vale muito a pena. A galera gostava muito de usar com ele, mas se você quiser gastar um dinheirinho também, vale a pena pegar um Circuit Tracks ou um Circuit Rhythm. Né? O Circuit Rhythm, ele funciona só com samples. Tá? Você coloca samples nele e toca os samples lá no seu. Ele não é um sampler, porque você não faz o sample nele. E eu vou fazer bem mais pra frente, eu vou falar só de sampler, e aí a gente vai chegar lá. Mas o Rhythm, ele toca só sample, mas qualquer sample que você colocar, só de bateria ou se você quiser. Eu acho que a ideia, pelo nome Rhythm, ele foi pensado para você colocar lá nas. Ele tem 8 trilhas, né? Então ele foi pensado para você colocar nas 8 trilhas, 8 baterias. Eu acho que a ideia foi essa, tá? Eu não tenho um e eu não vou comprar um também. Mas o Circuit Tracks, ele é um Groovebox com 2 synths. Agora olha a diferença. Enquanto o Circuit original tinha 2 synths, 4 baterias e 2 trilhas de sidechain, o Circuit tem 2 trilhas de sintetizador com uma pá de preset de sintetizador, 4 trilhas de bateria como original e 2 trilhas de um sequenciador MIDI externo, o que significa que com o Circuit Tracks, além de você poder usar ele como Groovebox sozinho, você pode colocar mais 2 equipamentos ligados nele e fazer ele funcionar em conjunto, com um sequenciador extremamente capaz. Extremamente capaz. Tem muita coisa. Bicho, o sequenciador dele é o bicho. A Circuit fez um trabalho incrível criando o sequenciador do Circuit Tracks. Não sei do Rhythm, mas acredito que seja a mesma coisa. E ele está na mesma pegada do Circuit original. Então você vai ter um baita de um sequenciador com o Circuit Tracks que pega instrumentos externos, né? Que para mim foi a vantagem, foi por isso que eu comprei ele. O original, o Circuit original, ele não faz controle externo como faz o Tracks. Ele não tem trilhas específicas para isso, né? Então é um equipamento da Novation que eu super indico também, tá ali na mesma categoria do Beatstep Pro e do M61 para iniciantes, tá? Ele é um pouco mais caro do que os outros, mas ele é bem bom, né? Porque ele junta, por exemplo, vantagens tanto do Beatstep Pro, que é o que eu falei que seria um bom investimento de início, como o M61. Porque o M61 tem seus instrumentos, tem suas baterias, mas peca na hora de sequenciar externamente. Eu acho que peca na hora de sequenciar. Ele não tem trilhas específicas para você sequenciar externamente. Já o Circuit Tracks tem os sintetizadores dentro dele, 4 trilhas de bateria e 2 trilhas de sequenciador MIDI, ou seja, ele meio que dá uma juntada ali no que faz o Beatstep Pro e no que faz o M61 em termos de alcance de equipamentos. Então, tudo que eu tô falando, eu tô mostrando na tela para você ver. Vamos mudar para outra marca e assim para a última marca que eu vou falar hoje para esse vídeo não ficar enorme, que é a Elektron. A Elektron, ela tem, diria eu, que as 3 linhas principais dela, e eu só vou falar de 2, da linha de entrada e da linha mid-range dela, lá da linha que está no meio do caminho, porque eu não tenho dinheiro nem para olhar para um Analog 4 ou para um Octatrack. Né? Não tenho dinheiro nem para olhar. Se eu olhar, eu já gastei mais dinheiro do que eu podia. Eles são muito caros, são equipamentos de altíssima qualidade. Os equipamentos da Elektron, é uma empresa sueca, não tem representação no Brasil, tá? Mas a Elektron, ela é uma empresa sueca. Os equipamentos deles são construídos como tanque de guerra. Se você consegue matar uma pessoa com um Digitact, ele é uma caixa de ferro, tá? Você dá um soco, você jogar ele na parede, ele vai continuar tocando, porque ele é um bicho muito, sabe? Quando você vê, você fala assim, cara, isso aqui foi feito para o cara fazer música na guerra, né? É tipo assim, o cara pensou numa máquina que pudesse resistir ao apocalipse nuclear, para a música eletrônica não morrer nunca mais. O cara fez lá ele fez o Digitact, ele fez o Analog 4. É uma caixa de metal, quase a prova de bala o negócio. É incrível. Então essa linha mais para cima da Elektron, eu não tenho nem acesso, nunca nem vi, não olho nem vídeo para eu não ficar com coisa na minha cabeça, né? Mas existe a linha de entrada e a linha intermediária. E eu tenho equipamentos atualmente, tanto da linha de entrada como da linha auxiliar. Vou mostrar os 2 equipamentos aqui na tela que eu tenho, né? E vou fazer vídeos dos 2 equipamentos aqui. Inclusive, já está gravado, você vai ver que eu tenho cabelo no vídeo do Model Samples, tá? Que é o equipamento que eu tenho de entrada. A linha de entrada tem 2, tem o Model Samples e o Model Cycles. O que é o Model Samples? O Model Samples, ele trabalha com samples, né? Risos. Ele tem um bom conjunto, um kit inicial de sons para trabalhar, mas você pode plugar ele no computador e jogar sons para dentro dele. Se eu não me engano, ele tem 1 GB de memória. Isso é, em termos de sample, isso é 1 bilhão de samples, é muita coisa, né? Você não precisa nem se preocupar, tá?
E o Model Cycles, ele é um sintetizador FM. E sintetizador FM você pode fazer de bateria até um sonzinho de sintetizador sem problema nenhum. Os dois são adiantados, os dois são praticamente idênticos, só muda a cor e algumas orientações nos botões. Tem um sequenciador de 64 passos, que é muito bom, muito bom. Você vai ver eu usando no vídeo do Samples aqui. E você vai ver que ele é um equipamento muito interessante. Mas ele não controla nada externamente, tá? Muito embora você consiga passar... Você, na verdade, controla, tá? O Cycles eu não sei te dizer, mas o Samples controla. Você consegue colocar trilhas dele para controlar mídias externas. Só que aí você perde aquela trilha dentro das coisas que ele faz, né? Não é igual o Trax. Por exemplo, o Trax ele tem 2 sintetizadores, 4 baterias e 2 trilhas MIDI. Então, você pode usar os sintetizadores, você pode usar as baterias e pode usar a trilha MIDI. No caso do Model Samples, você tem um problema que é, se você quiser usar uma das tracks como saída MIDI para você tocar um instrumento externo, você perde aquela track dentro dos instrumentos que ele tem internamente. Então, você tem 7 trilhas no teu Model Samples, tá? Aí você quer controlar um equipamento externo, você vai perder uma trilha dos sons que você pode botar de sample no teu sample lá, para ele funcionar como um tocador de sample, para controlar via MIDI um instrumento externo, tá? E aí você pode fazer isso. É meio zoado porque o Model Samples ele foi pensado com os controles. Ele, por exemplo, ele tem todos os controles de parâmetro na cara dele. Você vai ver aí na foto. Então ele foi pensado para você poder ajustar os samples, as coisas na hora, ali conforme ele é um equipamento muito bom de performance. E se você colocar um equipamento MIDI nele, você vai ter que usar o equipamento MIDI, a interface do equipamento MIDI para mudar os parâmetros. Então meio que perde... Como é que eu vou te falar? Não é que perde a graça, mas é que perde a função, mais ou menos, que você colocou ali no Model Samples. Isso é uma coisa que você faz tudo na cara, tá? Eu não sei se dá pra fazer isso com o Cycles, então não vou dizer pra você, mas o Cycles, ele segue a mesma linha de funcionamento do Model, da linha Model, da Electron. A outra linha, que eu já tenho um membro, que é o principal equipamento do meu setup, que é o Electron Digitact, que eu comprei usado, de terceira mão, e ele veio perfeito, o cara não tinha tirado nem o plástico protetor da tela, tá? Pra você ver como que o negócio tava bom. Ele tem... Olha isso, ele tem 8 trilhas de instrumentos internos de samples, tá? Ele não tem um sintetizador, ele não tem engine de sintetizador, então ele tem 8 trilhas de samples e 8 trilhas MIDI. 8 trilhas MIDI. Eu consigo controlar individualmente no sequenciador dele, que é um sequenciador monstruosamente poderoso. Ele, desses todos os equipamentos que eu falei para vocês aqui, o sequenciador mais poderoso é o sequenciador da Digitact, até agora, tá? Que eu já usei na minha vida, o mais poderoso. Por que mais poderoso? Porque ele te dá mais opções para fazer coisas, tá? E o Digitact, ele tem 8 trilhas de sample, 8 trilhas de MIDI. Ele é incrível as coisas que você consegue fazer com ele, e ele é muito, para mim, para minha pessoa, para o Bruno, tá? Aqui o cara que fica falando de música no AnarcoSynth, é o melhor fluxo de trabalho, mais simples. Por que o melhor? Porque ele é mais simples. Você olha, você entende e pronto, final. Você não precisa fazer um curso muito profundo de como funciona um Digitact, de como funciona um Models. Você já senta, você pega, você começa a mexer nele meia hora, você já tá brincando, você já tá fazendo música, tá? Não tô falando que você já tá fazendo música boa, mas você já tá fazendo um som, você já tá fazendo tum, tchac, tum, tchac. Você consegue lá colocar seu blip blop com um kick e um snare bonitinho. Tem 64 steps também. E tem um song mode agora, a última atualização, que mudou a cara dele, assim, deixou ele bem mais poderoso. Porque antes você fazia os padrões, né? E aí agora você tem um song mode que você... Eu vou explicar isso direitinho quando eu for falar dele. Que você pode fazer um som em que você monta vários padrões. Aí você faz uma música. E aí você na música você lista, né? Intro, aí você escolhe o padrão para colocar no intro. Outro, bridge, chorus, não sei o que, né? Que ele ficou bem poderoso como um equipamento de performance ao vivo, tá? Ele pecava nisso, tá? Ele, na minha opinião, ele perdia para a linha Model como um equipamento de gravação ao vivo, justamente por conta de você não ter muito como... dava mais trabalho para mudar de um padrão para o outro. Agora não, agora você consegue programar já um esquema todo com esse Song Mod que saiu na última atualização. E a família Tact, ou Digi, né, já que é pra gente falar assim, ela tem 3 membros importantes, que é o Syntact e o Digitone, tá? O Digitone, ele é um sintetizador digital e só, tem 4 trilhas e ele faz o que um synth digital faz qualquer, né? Tem vários sons, tem várias coisas pra você fazer ali.
é um equipamento legal, muita gente gosta. Eu não tenho, nunca usei, mas o sequenciador é o mesmo, com as mesmas características. Se você olhar, botar um do lado do outro, você vai achar que é a mesma coisa, porque eles são bem parecidos, não muda nem a cor. O Syntacti, que foi o último que foi lançado, para mim, ele é interessante. Só que ele é bem caro. Eu compraria um Syntacti para adicionar ao meu setup, porque ele tem nele um sintetizador FM, ele tem trilhas de bateria e tem também sintetizadores digitais dentro dele. Né? Mas o que mais me atraiu foi o fato dele ter um sintetizador FM bem completo dentro dele. Então, ele como sintetizador, ele é legal também. Tá? Então, mas o preço que ele tá vindo tá caríssimo. E como ele é novo, não tem usado. Não tem nem, eu nem penso em comprar um bicho desse agora. Daqui uns anos, quem sabe, eu coloco um Syntacti aqui para funcionar junto com o Digitact. Tá? Ele também tem 8 trilhas, se eu não me engano, só que ele não controla MIDI externo, como controla o Digitact. Então, para mim, ele não serviria como um cérebro, tá? No setup. E terminando de falar dos modelos da Electron, já pra gente terminar o vídeo, eu queria falar que tem 2 produtos muito famosos, que são sequenciadores, mas que eu não tenho acesso para comprar aqui. Você teria que importar, comprar do eBay, uma coisa dessas. Mas é o Deluge, que é um sintetizador e um sequenciador com saída para controle de MIDI externo muito poderoso, muito potente. As pessoas gostam muito dele. Eu nunca vi, não sei como é que funciona e não mexi. Mas vi alguns vídeos das pessoas falando muito bem dele, tá? E muita gente está usando ele. Tem uma galera que está dizendo também agora de outra marca que é a Polyend, tem o Polyend Tracker e o Polyend Play, que também são sequenciadores. Me parece que o Deluge e o Polyend estão mais lá na linha da Novation, dos Launchpads da Novation. Me parece, eu não tenho certeza, para te dizer. Porque eu não toquei nem no Launchpad, nem no Deluge e no Polyend. Mas são sequenciadores. O Deluge eu sei que tem um sintetizador dentro, não tenho certeza para te dizer se o Polyend tem também, mas deve ter, porque eu acho que essa é uma linha de produtos que está competindo com o Digitact, tá? Que acho que a ideia deles é competir com o Digitact, principalmente pela faixa de preço deles, tá? E o que para mim, só para terminar o vídeo, pra gente se despedir, o que para mim tem que ter num bom sequenciador? Primeiro, eu tenho que ter um número de passos interessantes no sequenciador, não pode ser só 16. Tá? Você falou bem do SQ1 que só tem 16, mas o SQ1 ele é para uma coisinha, mas para um controle de setup, para mim tem que ter mais 16 passos, tem que ter pelo menos 64 passos para eu poder brincar ali com os outros instrumentos. Ele tem que poder controlar equipamentos externos com uma facilidade razoável. Eu não tenho que fazer um curso da NASA para poder controlar equipamentos externos. Para mim seria interessante se ele também fosse uma Groovebox. Tá? Você está falando de Digitact? Tô falando de Digitact. Ele é o meu preferido. Ele ter sons próprios é interessante para eu combinar com outros sons que eu queira adicionar. Tá? Porque o fato de ele ter sons próprios faz que eu gaste meu dinheiro. Eu falei do Drum Brute Impact pela 3ª vez no vídeo, que eu gostaria muito de comprar. Mas eu não vou comprar, porque o Digitact já atende minhas baterias. Mas se um dia eu tiver dinheiro sobrando, eu vou comprar, porque eu tenho gás. E eu vou falar de gás ainda com vocês. Mas ele tem que ter poucos menus. Ele tem que ser, para mim, ele tem que ser muito tátil. Eu tenho que olhar para o sequenciador, mexer num botão e esse sequenciador tem que funcionar ali naquela hora. Eu não tenho que apertar um botão para ver um menu, selecionar 10 opções e aí ficar rodando, apertando o botão para ver, não, eu quero essa opção, sim, não. Eu quero um sequenciador em que eu aperte um botão e faça uma coisa. Eu não quero um sequenciador que eu aperte um botão para entrar no menu, para entrar no menu, para entrar no submenu, para fazer uma coisa. Então isso para mim é uma vantagem que tem que ter um bom sequenciador, tá? A portabilidade do sequenciador é importante e o tamanho dele. Um sequenciador muito grande peca, porque você vai querer usar ele num setup com outras coisas. E qual é o espaço que ele vai ocupar, né? Se eu for pegar o Circuit, se eu for pegar o Korg SQ64, se eu for pegar o Digitact, por exemplo, são bem pequenos. Eu posso colocar ele em qualquer canto para funcionar. Agora já um Keystep Pro, sem condições, ele é enorme. Tá? Um Beatstep Pro já é maiorzinho. Mas o Deluge é um pouquinho maior também. Então, eu acho que ele tem que ter um tamanho razoável para você poder apertar os botões e não parecer que você está mexendo naquela calculadora daquele relógio da Casio, sabe? Que você tem aquela calculadora, né? Tem que ter um espaço, tem que ter uma interface boa, assim, tem que estar bem distribuído os botões, assim, as funções elas têm que estar agrupadas. Não pode ter um botão que faz uma coisa aqui, um botão que faz uma coisa ali. Ele tem que ter uma engenharia ali de design, de interface interessante para ser um bom sequenciador, na minha singela opinião. Eu acho que se eu fosse colocar numa lista de preferência de fluxo de trabalho ou de interface, eu colocaria o Digitact em primeiro lugar. Eu estou olhando aqui para baixo, eu tenho uma lista aqui com as coisas escritas, para não esquecer. Eu colocaria o Circuit Tracks em segundo lugar. Depois eu colocaria o MC101. Depois eu colocaria os Arturis. E só depois eu colocaria o Korg SQ64,
porque eu acho que ele é bem mais difícil de usar, tá? E por isso que eu vendi, beleza? Então, eu acho que eu respondi as perguntas que eu fiz no vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não gostou, deixa nos comentários. Hoje não teve instrumento, mas a gente falou bastante sobre o que são os instrumentos, sobre para que eles servem. E deixa o seu like se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou. E se você não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e ajudar as marcas a mandarem para mim o Deluge, o Polyend e quem sabe um Octatrack de presente. Imagina só no Brasil a Electron mandando para mim um Octatrack. Olha, imagina isso na minha vida. Imagina, depende só de você se inscrever aí no canal e deixar o canal, né, com milhões de pessoas querendo saber sobre isso. Não tem, eu não conheço nenhum canal de música eletrônica com, sei lá, 500 mil usuários. Não tem porque é uma coisa muito restrita, é um nicho. Se você tá vendo esse vídeo, você sabe que é. Se você tá vendo esse vídeo, você sabe que você vai encontrar pouco conteúdo em língua portuguesa. Esse é um dos motivos do canal. O fato de ter pouca coisa em língua portuguesa, querer produzir coisas em língua portuguesa. Então é nicho. Né? Espero que a gente cresça, que a gente consiga fazer bastante coisa, que a gente fique bastante tempo juntos. Um beijo pra você. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo.